Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou analisar nesse vídeo com vocês aqui os impactos desse protesto do dia 12 de setembro que aconteceu em várias capitais do Brasil. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e, se gostar do vídeo, deixa o like. Pessoal, assim, o evento teve bem menos gente do que se imaginava, isso é um fato. Não dá para negar que eu acho que o MBL e o Vem Pra Rua, que organizaram esse evento, esperavam um público bem maior e alguns fatores colaboraram para que o público não comparecesse. Nós temos que destacar aqui, primeiro, a nota recuo do Bolsonaro acabou dando um certo alívio na sociedade e muita gente agora ainda acredita nessa versão paz e amor do Bolsonaro que não ameaça a democracia. Então é melhor que a gente leve ele assim, dando uma freada nos seus arroubos autoritários de vez em quando até as eleições. Isso, então, desmobilizou muita gente. Um outro ponto é que o PT e a militância lulopetista sabotaram ao máximo o evento. É impressionante como eles, assim, atuaram para que o evento fosse esvaziado. Isso aqui é um fato, quem tem Twitter, quem tem rede social, percebeu isso. Claro que muito dos posts deles foram rebatidos, a militância, em especial do Ciro, entrou junto, mostrando as contradições do PT em alegar um certo purismo para não comparecer aqui, mas que, enfim, ao longo da sua história no poder e fora dele, não justificaria a ausência, e aí muitos apontam que Lula e o PT querem Bolsonaro sangrando até 2022, e outros apontam que o PT não foi porque não estava liderando, e o PT, se não lidera, se não tem a hegemonia do protesto, ele pode sim fazer o que fez hoje. E divulgaram aqui um protesto da esquerda, marcado para o dia 2 de outubro. Então muita gente estava disposta a ir. Pessoal, vou esperar um pouco então, espero 20 dias e vou num protesto da esquerda. Então até colocar essa data, o que beleza, faz parte da estratégia. Fez com que muita gente desistisse de agora para ir no dia 2. E outro fato é que até o dia 9 esse evento era só do MBL Vem Pra Rua. Foi a partir daí que diversos outros partidos e políticos abraçaram e disseram, olha, eu vou. E a partir disso, o PDT, por exemplo, começou a se mobilizar. Então, a gente viu lá várias faixas, bandeiras do PDT, a militância do Ciro ali, do Rio de Janeiro, em especial, e São Paulo, e também de outros estados, compareceu, mas foram poucos dias para que você conseguisse fazer uma organização, de ter um apoio maior. Então, foram vários motivos, mas não dá para negar que o evento, sim, frustrou muita gente. Mas vamos analisar aqui o seguinte, o foco era fora Bolsonaro e quem queria ir não deveria fazer cálculo eleitoral. Ah, mas será que se eu for, será que se eu não for? Eu acho que quando você tem um governo como o Bolsonaro, você tem que unir o máximo de esforço. Eu torço para que muitos vão ao protesto do dia 2 do 10. Como eu torço para que, caso o MBL faça outros, eu acho que nós teremos, mais partidos façam parte, mais políticos vão lá discursar. A questão é deixar as diferenças de lado por um dia. E depois volta cada um para o seu canto, para o seu quadrado e vai defender aquilo que acredita. Como o Orlando Silva, do PCdoB, discursou muito bem. Falou, olha, eu sei que vocês são contra várias coisas que eu defendo e eu sou contra a privatização e um monte de coisa que vocês defendem. Mas a união aqui é em favor da democracia, até para que a gente consiga debater aquilo que um é a favor e aquilo que o outro é contra. E aí, quem aceitou o convite, eu acho que fez bem. E aqui eu vou me permitir fazer algumas análises em relação, em especial, ao Ciro Gomes, porque ali nós tivemos a presença de vários pré-candidatos. Dória, o Mandetta, o Alessandro Vieira, Simone Tebet, mesmo aqueles políticos que não estiveram na Paulista, defenderam a ocorrência, como o Flávio Dino, do protesto e dessa manifestação. Então o Ciro chegou sendo recebido ali com imprensa, com algum segurança dando uma certa proteção, militantes gritando Brasil pra frente, Ciro presidente, ou entoando o Cirão da Massa. Eu já vi isso aqui em Uberlândia, é realmente bacana demais. E assim, subiu no carro de som, eu disse aqui antes, não sabia se ele subiria ou não, foi dado a ele esse direito, e ele assim, fez um discurso muito interessante. Eu até tinha receio de que por conta do público que estava lá, ser predominantemente, que foi convidado inicialmente pelo MBL, um grupo liberal, às vezes ter um tipo de animosidade com o Ciro, que tem divergências históricas com membros do MBL,
E eu achei até, falei, vai que o Ciro seja vaiado. Eu tava meio tenso na expectativa do que fosse acontecer. E além de não ser vaiado, Ciro foi super aplaudido. Então, sim, foi um momento de muito respeito. Ciro discursou por quase 4 minutos. Um discurso forte, inflamado, que tocou em pontos importantes. Começou lembrando das 600 mil famílias enlutadas, dos desempregados, desalentados, que desistiram de procurar emprego e dos que estão hoje na informalidade. Somando todos esses, nós temos mais de 60 milhões de pessoas. Quando a gente fala de política, o povo pensa que é só falar de poder, disso, daquilo. Não, nós estamos falando daquilo que pode ajudar as pessoas. Não é possível, como o Ciro colocou, ou a gente se preocupa com isso, ou a gente está com pedra no lugar do coração. Achei importante. A gente tem que ter uma certa sensibilidade com isso. E ele lembrou que tem profundas divergências com muitos que ali estavam, mas que neste momento a defesa da democracia que está ameaçada tem que vir em primeiro lugar. E isso unia Ciro Gomes e aqueles outros. E ele até fala de eventual contradição que muitos possam apontar. Ele está disposto a encarar isso tudo. Disse ele, abre aspas, assumo qualquer risco e qualquer contradição para defender o povo brasileiro, fecha aspas para Ciro Gomes. E ele disse que dia 12/9 é só o começo, e que ali estavam levantando a mais poderosa das espadas, que é a da união do povo contra a ditadura. Criticou muito Bolsonaro, mesmo nesses 4 minutos, e o chamou de traidor, ao que ele tem repetido muito nas suas redes sociais, e de covarde. E finalizou com fora Bolsonaro, impeachment já. Esse discurso está nas redes sociais, está nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, a militância compartilhando, e assim, isso é um ponto positivo. É o Ciro dando o seu recado. E agora, a gente vai ver qual que é a consequência de tudo isso. Ah, o Ciro perdeu o apoio? Olha, eu até entendo que dentro da militância do Ciro, muita gente pode ter discordado. Mas eu acho, alguém falar agora, eu não voto mais no Ciro porque o Ciro foi num protesto que quem foi organizador foi o MBL. Duvido muito que isso aconteça. Vai sair do Ciro para apoiar quem? Ah, o Lula, que não foi, o Puro, que se encontrou com o Eunício, com o Renan, com o Sarney, com o pastor Isidoro, que defende a cura gay. Então, quem está criticando fortemente o Ciro são os bolsonaristas e os lulopetistas. Essa ala mais fanatizada, que de certa forma já não votariam no Ciro. Petistas mais esclarecidos, e eles existem, alguns estão até dizendo, olha, eu não gosto muito do Ciro, mas admiro a sua ida. Enfim, tem uma menina chamada Patrícia Leles nas redes sociais, tem mais de 100 mil seguidores, ela mesma compartilhou um tweet do Goura, que é do PDT de Curitiba, defendendo a existência dos protestos. Então, a gente tem que observar que o Ciro pode ter agradado não só membros dessa direita e da centro-direita ou do centro, mas também gente da esquerda que fica incomodado com a omissão do PT e do PSOL nesses protestos. Então esse é um ponto importante para a gente analisar também, porque o Ciro aqui demonstrou o quê? Uma grandeza de deixar diferenças de lado em prol de algo maior. Então isso tem que ser reforçado, isso tem que ser enaltecido. Outros não tiveram. As capas dos jornais, a gente analisar aqui um outro ponto, elas foram extremamente positivas para o Ciro. Eu pesquisei aqui antes de montar esse roteiro. O UOL disse, na Paulista com Mandetta, Ciro ataca PT, terá tempo para amadurecer. Isso aqui não foi nem no discurso, foi numa entrevista que o Ciro concedeu rapidamente para os repórteres. O Globo destacou, impeachment é a única saída de Ciro ao defender aliança ampla contra Bolsonaro na Avenida Paulista. Site Metrópolis, para defender democracia temos de estar todos juntos, diz Ciro Gomes. Isto é dinheiro, reforçou. Ciro Gomes fala em união de diferentes e critica Bolsonaro. Abre aspas, traidor. O antagonista, Ciro Gomes, abre aspas, minha tarefa será tirar o Lula. Quando eu estranhei isso aqui, mais uma vez, foi trechos de entrevista que o Ciro concedeu ali nos bastidores. E eles vão explicar que o Ciro acredita que o Bolsonaro não estará nas eleições, até porque eles estavam lá trabalhando pelo impeachment do Bolsonaro, então faz sentido. E por isso ele fala que a minha tarefa será tirar o Lula. E não quis comentar a contradição do PT. Disse o Ciro, eles precisam de tempo para reavaliar o equívoco. O Estadão é que foi interessante. Protesto anti-Bolsonaro leva Ciro, Dória, Mandetta e Amoedo à Paulista. E a foto de quem? A foto do Ciro. Então muita gente que está fora dessas bolhas vai olhar essas manchetes em alguns sites. Vão perguntar, cadê o Lula? Cadê o PT? E vão se questionar, mas será que eles não quiseram participar de um protesto que nem está sendo destacado aqui em MBL, salvo um ou outro?
A questão aqui era um protesto fora Bolsonaro. Então podem estranhar a ausência do Lula e o Ciro se firmando como a grande liderança contra Bolsonaro. Só lembrando, ele assinou o pedido de impeachment e o Lula ainda não. E um outro ponto aqui para a gente reforçar é que se o Ciro não vai, acabaria que essas manchetes aqui seriam colocadas apenas com os outros. Dória, Amoedo, Mandetta, Simone Tebet e tal. Não, o Ciro está ocupando um espaço que não ficaria vazio. Não existe vácuo, alguém ocuparia. Então, o Ciro estar lá, além dessa questão do fora Bolsonaro, foi super importante para ele se firmar, como o Randolfo Rodrigues disse, a liderança que o Brasil precisa. E assim, o Ciro passa uma mensagem nessas manchetes e lá, união. É necessário nos unir em torno disso. E aí, essa mensagem que ecoa não só na sociedade, mas também no meio político, ela é importante. E eu digo até mais, que ali nos bastidores, talvez aquele encontro de talvez alguns amigos, outros que nem são tão amigos assim, para bater um papo, para trocar uma ideia. Eu acho isso importante na política, o diálogo. E aí talvez isso pode ter servido para reduzir tensões entre o Ciro e o MBL. Claro que eu não espero que daqui a pouco o Kim vá ter um discurso desenvolvimentista ou defender o projeto do Ciro. Não, inclusive eu vou fazer uma resposta aqui do que eles falaram no Flow. Vai ter resposta também. Mas assim, eu acho que tem coisas que eles abordam sobre o Ciro que são de uma infantilidade. Ficar remoendo atritos do passado, o Ciro nem lembra que eles existem. Mas aí eles estão o tempo todo, além de lembrar coisas lá do passado que já foi superado, enfim, ficam com mentiras. E eu espero que eles parem com isso, porque o Ciro deu uma demonstração ali que, detalhe, o PDT ajudou a ter mais gente também no evento deles. Então eu espero que exista daqui para frente um maior respeito da parte deles. Não dá para ficar, toda entrevista que eles forem, ficar espalhando mentiras sobre o Ciro. Discordar do projeto? Ok, faz parte. Eles são liberais, o Ciro não. E eu espero até que o Tico ajude nisso aqui para tentar dar uma amenizada. E falando no Tico, ele está sendo muito atacado nas redes sociais pelos petistas, coisa curiosa, né? E quem puder depois dar uma força lá, porque o Tico realmente é um militante exemplar. Então, sim, se a gente puder tirar alguma conclusão disso tudo, eu acho que Bolsonaro sai como estava. Eu não alimento ilusão de achar que esse evento de hoje vai enfraquecer Bolsonaro. Talvez aqui tenha sido plantada uma semente que daqui a pouco o enfraqueça mais, mas o de hoje, sinceramente, eu acho que não. Eu acho que Bolsonaro sai como estava e não sai mais forte também não. E alguém fala assim, mas o evento flopou, aí Bolsonaro sai fortalecido. Não, longe disso. Alguém vai apoiar Bolsonaro porque foi pouca gente nesse evento? Não acontece isso. E assim, o PT se isolou ainda mais, inclusive dentro ali do mundo político, passou esse recado que está sendo assim lamentado por muita gente, que esperava, apesar das diferenças, o PT lá. E o PT fica nessa justificativa de que o evento era nem Lula nem Bolsonaro. Isso foi modificado, essa pauta. Uma faixa ou outra que tinha lá hoje, o Renan inclusive gravou um vídeo dizendo que aquilo não fazia parte do evento. E assim, o Ciro sai ganhando. Como todos que foram lá saíram. Mas, como o Ciro tem militância, está nas redes sociais, compartilhando. O Twitter hoje, o Ciro na Paulista ficou o tempo todo entre os assuntos mais comentados, até onde eu vi, chegou a ficar em terceiro lugar. Então o Ciro sai mais fortalecido do que outros que também saíram. E o MBL, eu acho que ele mostra que, pelo menos baseado no que aconteceu hoje, não tem mais forças de mobilizar multidões como já teve no passado. Se isso vai mudar daqui para frente, vamos aguardar. Vamos ver os desdobramentos do que vai acontecer a partir desse 12 de setembro. Meus amigos, é isso. Até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.